Oi pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Blade Runner ou Android Sonho com Ovelhas Elétricas? No vídeo de hoje, então, nós vamos conversar sobre Blade Runner, ou Android Sonho com Ovelhas Elétricas, no seu título original do autor Philip K. Dick. E, gente, esse é um grande nome da ficção científica, né? Suas histórias se tornaram filmes, séries, viraram referência pra muitas coisas, e eu nunca tinha lido nada do autor, inclusive ele estava naquela minha pilha lá de livros de ficção científica pra ler até o final do ano, né? Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, é uma TBR, uma lista de livros a serem lidos, né, que eu fiz, só com livros de ficção científica. E este aqui estava naquela pilha. Na verdade, eu não lembro agora se era esse livro ou se era um livro de contos do autor que estava naquela minha lista, mas eu fiquei muito feliz de conseguir ler mais um de ficção científica agora, assim, não faz nem muito tempo que eu fiz aquela lista e eu já consegui ler pelo menos um dos autores que estão lá. E foi uma experiência muito boa, eu vou contar tudo isso pra vocês sem spoilers nesse vídeo, e eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque esse livro já é um livro, assim, muito conhecido, né, um classicão, muita gente já leu, ou pelo menos já assistiu aos filmes, né, adaptações que tem desse livro. Não sei quantas são, mas eu nunca assisti, eu acho que nunca assisti nenhuma das adaptações, inclusive agora quero muito assistir. E eu sei que muita gente adora as adaptações, mas também sei que elas são bem diferentes aqui do original, né, da história que o autor realmente colocou aqui em palavras nesse livro. Mas mesmo assim, o próprio autor concorda que o roteiro para o filme e o livro que ele escreveu se complementam, sabe? Como se fossem, assim, um complemento do outro. E eu acho isso super interessante nos livros, eu não espero que as adaptações sejam 100% fiéis, sabe? Eu já tô entrando em outro assunto aqui, mas enfim. Eu nunca espero que as adaptações sejam 100% fiéis, né? Lógico que eu gosto que sejam fiéis, mas assim, eu acho que é legal você ver diferentes versões de uma mesma história, né? Eu acho que é até mais interessante, né? Afinal de contas, a gente já tem um livro aqui, né? Então, acho que não precisa ser exatamente a mesma coisa, até seria impossível, né? A mesma coisa aqui na obra escrita como na obra audiovisual. Então, acho que são coisas diferentes mesmo. Mas entrando aqui na história do livro, que eu acho que eu já tô enrolando demais pra começar aqui a falar sobre Blade Runner em si. Esse livro vai contar uma história que se passa muitos anos no futuro, mas o futuro do autor aqui seria mais ou menos em 2000 e pouco, né, o que nós estamos vivendo já nos dias de hoje, mas a visão que ele tem aqui desse futuro é uma visão bem pessimista até, já que aconteceu aqui uma grande guerra, uma guerra nuclear, que deixou resquícios aí de poeira nuclear, as pessoas não conseguem mais respirar sem absorver essa poeira nuclear, que traz várias consequências então pro corpo humano, né, torna pessoas estéreis e também tem outras consequências até pra mente do ser humano, tem pessoas que estão ficando mais debilitadas mentalmente, ou surdas, ou enfim, uma série de problemas. Então o planeta Terra já tá um pouco assim vazio, porque as pessoas se mudaram, né, a maior parte das pessoas mesmo se mudou para colônias em Marte. Então nesse futuro aqui o ser humano já está vivendo em outros planetas, né? Então a gente tem aqui viagem espacial, tem uma série de coisas, né, bem futurísticas, bem características de ficção científica, né, que o autor vai abordar, inclusive robôs, é claro. Então, aqui nessa história nós temos androides humanoides, assim, bem parecidos, quase que você não consegue diferenciar mesmo ali o robô de um ser humano, né, você só consegue diferenciar através de uma série de testes, né, de uma avaliação mais minuciosa. E o protagonista dessa história, que é o Rick Deckard, ele é um caçador de recompensas, e ele consegue fazer essa análise e descobrir se aquela pessoa é uma pessoa de verdade, né, um ser humano, ou é um robô. E ele faz esses testes, e quando ele descobre que na verdade é um robô, ele então aposenta esse robô, que na realidade ele tá assassinando ali o robô, enfim, né, desligando, matando aquele robô. Ele é pago pra fazer esse trabalho, e no começo da história a gente já percebe que ele vai ser encarregado ali de aposentar vários robôs de uma só vez, e esses robôs são de uma tecnologia nova, que são os Nexus 6, que eles são mais evoluídos, e é mais difícil ainda de distinguir este robô com, né, a tecnologia Nexus 6 de um ser humano. Então vai ser bem desafiador para esse caçador de recompensas, porém ele é muito habilidoso, obviamente tem muita experiência e tal, mas ele mesmo também tem uns conflitos aí internos, sabe, uma crise existencial, ele não sabe se ele tá fazendo certo, ele também tem uns sentimentos assim um pouco contraditórios com o trabalho que ele faz, né, que é aposentar esses robôs. Então tem toda uma questão filosófica também por trás das atitudes aqui do protagonista e de outras personagens da história. Ele tem uma esposa que muitas vezes precisa usar uma máquina, na verdade ela usa duas máquinas
que são duas coisas também, dois pontos muito interessantes nessa história, né? Uma das máquinas, ela controla e manipula os seus sentimentos, então você pode programar ali, sei lá, 2 horas de felicidade, 5 horas de depressão profunda, sei lá, 1 hora de vontade de trabalhar, mais 2 horas de disposição pra fazer qualquer coisa, vontade de assistir televisão. Então ela manipula suas vontades e os seus sentimentos, né, propositalmente, a pessoa vai lá e programa aquilo. E também tem um outro recurso, uma outra máquina que você se liga àquela máquina e você é capaz de participar ali de uma espécie de realidade virtual, que é quase uma ideologia de vida, uma religião, assim, que se chama mercerismo, que é onde você se liga a uma pessoa chamada Will Mercer e, consequentemente, a várias outras pessoas que estão ligadas àquela máquina, àquela realidade virtual naquele momento, e você consegue dividir com elas as suas emoções. É uma coisa, assim, muito ligada à empatia, compaixão, que é algo exclusivo dos seres humanos. Os robôs não conseguem adentrar essa realidade virtual, participar e tal, porque eles não têm essa característica que é exclusivamente humana, que é a empatia. E aqui, inclusive, na história, né, isso é super importante, é outra grande temática no livro, né, que é a questão de que os seres humanos, eles são capazes de sentir empatia, especialmente para com os animais, enquanto os robôs e androides não têm essa capacidade, porque eles não são capazes de ter esse sentimento de empatia. E isso é algo que distingue também, né, os seres humanos dos androides, né, é a característica, assim, principal. Então, os testes mesmo que são feitos, né, para descobrir se é androide, se é ser humano, são baseados nesse ponto principal, né. Então, por exemplo, nessa sociedade é quase um pecado você não ter um animal de verdade, porque os animais foram os mais afetados, então, com toda essa poluição, essa poeira nuclear, toda a guerra, muitos animais foram extintos. Então, o ser humano, ele tem essa empatia, quer ter bichos de estimação, porém, neste mundo aqui, gente, é quase que impossível porque eles são muito caros. É tipo você comprar um imóvel, sei lá, um carro zero, um negócio assim muito caro, né, que as pessoas financiam, parcelam em 1000 vezes. E o protagonista da história, que é o Rick Deckard, como eu falei pra vocês, ele na verdade tem uma ovelha que é um androide, na verdade. Ele tem uma ovelha robótica. Ele finge que aquela ovelha é de verdade, né? Então, na verdade, os vizinhos acham que é de verdade. E isso é só pra não passar pela humilhação de ser uma pessoa, um ser humano que não tem um animal de verdade, né? Porque aqui é um status enorme você ter um bicho de estimação de verdade. Seja ele um coelho, uma cabra, um gato, um cachorro, o que quer que seja, né? E é muito interessante esse paralelo, né? Da humanidade com a empatia aos animais. Então aqui, realmente, você tem que ter um animal de estimação de verdade. E muitas pessoas que não têm a possibilidade de comprar um animal de verdade acabam, nesse caso, arranjando animais robôs, né? Animais que são falsos. E esses animais falsos, eles são muito, muito parecidos com os animais de verdade. Eles também se alimentam, eles também têm, assim, os mesmos hábitos, né? Enfim, é uma coisa de louco, assim, né? E é um dos pontos interessantes da história também. A história é toda cheia desses questionamentos, né? Das questões existenciais e filosóficas, enfim. Eu achei um livro muito reflexivo nesse sentido, né? Mas ele também é muito rápido, muito simples de ler, tem bastante ação. Rick Deckard fica indo atrás desses androides que ele tem que aposentar. A história toda, na verdade, se passa tipo em um dia, assim. Então você lê até muito rápido, né? Tem várias reviravoltas e tem a relação do protagonista com os androides, né? E o que ele vai descobrindo através das relações que vão se formando, do que ele vai vendo também. Então tem várias questões interessantes. Tem um outro personagem aqui que pra mim foi o meu favorito, que foi o Isidore, que é um ser humano que já está com a mente um pouco debilitada devido à poeira nuclear, e com isso ele é colocado numa categoria de especial. Então ele não pode nem mais, por exemplo, migrar para as colônias em Marte, porque ele já está, digamos, contaminado. Ele faz uma tarefa mais banal, digamos assim, mais comum ali naquela sociedade, onde ele não precisa raciocinar tanto, né? Colocam ele como motorista de um caminhão de uma clínica veterinária falsa, né? Para animais falsos. Então ele é um personagem, assim, muito queridinho na história, porque pra mim ele é o que mais representa sentimentos humanos, o que mais tem impulsos humanos, né? Reações humanas. Ele tá sempre, assim, querendo ficar próximo de outras pessoas, se relacionar, nem que seja com androides. Ele tem muita compaixão também, muita empatia pelos animais, por outras pessoas. É um personagem que você fica com dozinha até, né, ao longo da história. E pra mim, um dos temas centrais da história, se não o tema central, é justamente a questão do que nos torna seres humanos, né, o que nos diferencia das máquinas. Nessas histórias, geralmente, a linha entre, né, o que é o ser humano
humano e que é um robô é muito tênue. A gente vê muito isso em filmes também, né? Filmes e séries que trabalham a temática de robótica, né? De robôs humanoides, como por exemplo o filme Inteligência Artificial, que é maravilhoso, e um dos filmes, assim, que eu amo, que é um dos meus favoritos da vida, que é O Homem Bicentenário, né? Esse filme, se eu assistir 1000 vezes, eu choro 1000 vezes, assim, rios, né? Que é maravilhoso. Só isso, assistam, caso não tenha assistido ainda, né? É um filme antigo, enfim, com Robin Williams. E esse filme é um perfeito exemplo desse questionamento, né? Do que nos torna seres humanos e o que nos diferencia também das máquinas, né? E esse livro também vai pelo mesmo caminho e levanta também essa questão, que eu acho sensacional. Eu adoro ler sobre isso, assistir também filmes e séries, enfim, sobre essa temática. Mas, enfim, esse é um livro que eu gostei muito de ler, tanto pela questão da fluidez do texto, de ser rápido, de instigar, mas não é um livro com o qual eu me conectei muito diretamente com as personagens, sabe? Que eu me senti muito dentro da história e, assim, torcendo por um ou por outro. Na verdade, tem muitos personagens aqui que são meio apáticos ou que têm atitudes contraditórias, né? Que uma hora parece que é muito empático, muito bonzinho, e em outra hora parece que é apático, que não liga pra nada. E, sei lá, as coisas são meio, assim, vagas em alguns pontos. Mas, ainda assim, eu entendo que faz parte desse contexto, né? Desse mundo criado pelo autor que está devastado, praticamente, né? Que tá, assim, meio que desolado e as pessoas realmente construíram outros vínculos ali, outras relações interpessoais. Então dá pra compreender tudo isso, porém, devido a isso eu também não me relacionei com eles. Mas isso com certeza não tirou o brilho da história pra mim, eu gostei muito da experiência como um todo, eu gosto demais de livros que trabalham essas temáticas assim de robôs, de tecnologia, de avanços científicos. Eu acho que esse aqui é um excelente exemplo de livro que trabalha essas temáticas assim muito bem, sabe? Que instiga muito o leitor com relação a esses aspectos, né? Mais científicos, tecnológicos, enfim, futurísticos. Então, eu indico muito pra vocês esse livro, tô muito ansiosa agora pra assistir o filme, super ansiosa, inclusive, quero assistir todas as adaptações que já foram lançadas, e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa indicação, desse vídeo. Inclusive, eu não mostrei pra vocês, ela tava aqui do meu lado, mas eu tô com a edição também de aniversário de 50 anos da editora Aleph. Eu nem sei qual das duas edições eu gosto mais. Essa aqui é uma edição capa dura, que tem algumas partes assim com ilustrações diferentes, deixa eu mostrar pra vocês. Tem algumas páginas assim mais decoradas e tal, então é uma edição bem especial, mas essa aqui, com esse design gráfico, é a coisa mais fofa, sério, eu gosto muito dessas edições com uma cara mais retrô, assim, dessas novas edições da editora Aleph, e esse livro também tá no Kindle Unlimited, que eu esqueci de falar, mas se vocês quiserem, né, é só acessar o link aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês baixarem o livro e lerem lá pelo Kindle Unlimited. Gente, então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, quem gostou não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. Vejo vocês em um próximo vídeo, um beijo e até lá! Tchau, tchau!